Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós falaremos sobre duas parábolas: a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Todas as duas são pequenas e abordam o mesmo tema. Então aqui eu coloquei as referências de onde que elas estão. A primeira nós encontramos nos três evangelhos, né? Mateus, em Marcos, em Lucas. E a parábola do fermento, ela é a continuação em Mateus e em Lucas. Então vamos começar. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas, crescendo, é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Está lá em Mateus, no capítulo 13, no versículos 31 e 32. A continuação, no versículo 33, é chamada de parábola do fermento. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Está lá em Mateus, no capítulo 13, no versículo 33. Então, nessas duas parábolas, Jesus está falando, ou comparando, ou criando uma imagem sobre o que seria o reino dos céus. Então, a primeira coisa que é necessário entender seria o que é esse reino dos céus. Em diversas passagens, esse reino dos céus nos dá uma impressão de que ele seja um local, né? Um local circunscrito. Porém, em outras passagens, é possível perceber um sentido muito mais profundo, no sentido de que esse reino dos céus, ele não é um local, mas sim uma conquista ou um estado do ser de plena felicidade ou de bem-aventurança. Tem outro termo que também encontramos em alguns evangelistas, né? Mateus usa muito mais reino dos céus, enquanto, por exemplo, Lucas, Marcos, reino de Deus, tem um sentido muito parecido ou semelhante. Alguns teólogos, algumas correntes religiosas até falam que existem pequenas diferenças, que o reino de Deus é o reino que Deus governa, que o reino do céu seria o local depois que nós formos para um lugar bom, que Jesus Cristo que seria esse governador desse local, né? Outros estudiosos já nos falam que essa diferença dos termos é porque os judeus não evitavam, na realidade, ficar pronunciando o nome de Deus. E aí, então, foi utilizado o reino dos céus. Outros estudiosos falam que era mais fácil de entender para aqueles que não fossem judeus, um ou outro termo. Mas, assim, de forma geral, o sentido ele é o mesmo. E tem uma passagem lá em Lucas que fica muito claro sobre isso, que ele fala assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. E assim fica muito mais claro, né? Falar que o reino de Deus está em nós e que é uma conquista de cada um de nós, é possível, então, compreender as diversas passagens que estão no Evangelho. O que dificulta, às vezes, é porque fala entrou no reino de Deus, né? E o verbo entrar, ele nos dá a entender que seria físico.
Mas também é possível entender nesse sentido de conquista interior. E aí nós, com esse conceito de reino de Deus ou dos céus, que é um estado, uma conquista interior, nós faremos então a interpretação ou a análise dessas parábolas. Eu só queria dizer antes que no Antigo Testamento existe pouca coisa falando sobre reino de Deus, né? Lá em Daniel, no capítulo 2, no versículo 44, é falado sobre o reino de Deus. É como uma profecia. Mas, ao ler, a gente percebe que é num sentido muito mais material do que Jesus aborda. Então, Jesus fala o seguinte lá na parábola do grão de mostarda. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo. Então, campo, e nós já vimos isso em outras parábolas, né? É o coração. Tem a parábola do semeador, que também Jesus traz essa ideia de semear no campo. Inclusive, a primeira bem-aventurança, né? Ele fala que são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Nesse mesmo sentido, que a gente precisa semear tais conhecimentos, né, o Evangelho, em nosso íntimo, para que no futuro possamos colher. O qual é realmente a menor de todas as sementes. Na realidade, essa boa nova, ou esse Evangelho, ele é invisível, né? Ele é um conhecimento e que, aos poucos, ele vai tomando espaço, vai crescendo dentro de nós, vai unificando a nossa personalidade, e aí ele continua, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore. E aqui nós temos vários exemplos. Próprio Paulo, no final lá da sua jornada, depois da sua transformação, depois de ter cultivado, né, essa semente de mostarda, ele fala assim, olha, já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Está lá em Gálatas, em Romanos ele também fala alguma coisa sobre o Cristo viver em nós. Então chega um momento que nós já fazemos uno com o divino, com o Cristo, e aí nós finalmente conseguimos, né, nos tornar imagem e semelhança de Deus dentro, é claro, da nossa capacidade de filho do Criador. E aí Jesus ainda fala que virão de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. E uma vez que então consigamos essa conexão com a divindade, com o Cristo ou com o eu verdadeiro, né? Cada crença vai chamar de um nome diferente, mas o sentido é sempre o mesmo. É possível então que nós consigamos ajudar a outros, ser a sombra para o outro, ser um suporte, um ramo para que o outro possa apoiar em nós. Assim como Paulo o fez e muitos outros em diferentes religiões o fizeram. A outra parábola também traz o mesmo sentido. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Então, assim como a semente vai crescendo, vai se transformando numa muda, numa árvore, e depois ela pode multiplicar, né, em infinitas sementes, infinitas árvores. É até interessante essa ideia, né, de que o potencial de uma semente ele é infinito. O fermento também da mesma forma. Ele é colocado no meio da farinha, que fala 3 medidas, e aos poucos ele vai fermentando toda aquela massa e a fazendo crescer. Então aqui, essa parábola fala um pouco sobre o reino dos céus, sobre a nossa união com o divino, e Jesus explica isso muito bem, como fazê-lo, né? Mas ele diz que isso é uma coisa lenta, é uma coisa aos poucos, é lógico que exige esforço, para a semente poder crescer, é preciso uma série de cuidados, né? O solo tem que estar fértil, nós temos que ter a humildade, entre várias outras
virtudes que são necessárias do desenvolvimento, até que finalmente a gente consiga nos tornar um indivíduo, um único ser, alinhados ou que permita que o Cristo viva em nós. Obrigado a todos e até o próximo estudo.